Olá, boa tarde, bem-vindos à Confraria das Lagartixas, com essas duas obras maravilhosas, com esse filme belíssimo, com essas interpretações dessas mulheres incríveis e com essa direção primorosa de Stephen Daldry, que ele faz um trabalho incrível, a gente se identifica com essas mulheres, são mulheres que vivem em tempos completamente distintos. É a história de um dia na vida dessas mulheres e elas estão interligadas em relação à própria, em crise com a existência, contestando aquilo que elas estão vivendo. E aí a gente vê a Clarice com esta Laura, que também é a Laura do filme, que a Julianne Moore interpreta, que é uma mulher também da década de 40, 50, que a Clarice escreve esse conto na década de 40, 50 também, acho que foi em 1950, ela estava casada quando ela escreveu, foi lançado em 1960 com um Laços de Família. E ela era mulher de um diplomata também que se sentia aprisionada num casamento. Então, é impressionante como essas histórias se cruzam, se intercalam. E a gente tem a Laura da Clarice, que também é um dia na vida dessa mulher, né? Em que ela vai para o passado e vive o presente e tem essa sensação estranha em relação ao futuro. Então, é um bordado tanto do diretor. E esse conto da Clarice é considerado um dos melhores contos dela, e os críticos falam que é irretocável. E inclusive, um conto em que o Caetano Veloso fala que ele morre de medo desse conto, que ele ficou com medo de enlouquecer, porque ele trata exatamente do limiar da realidade com a loucura, né? Desse precipício que a gente quase cai, quase que diariamente, né? Quando a gente se desconecta e a gente consegue voltar e cair numa outra dimensão, né? Nessa dimensão da realidade. E como a gente voa de vez em quando, como a gente sai de si, como a gente se sente aprisionada nos processos também. Então, ela tem essa coisa do patriarcado, tem a coisa da maternidade, tem a coisa, o lance da mulher, a coisa que a Clarice fala tanto, né? O lance da mulher que quer viver uma outra história e que não consegue, que está aprisionada na própria história. Então, no filme, As Horas, a gente pega a história da Virginia Woolf, que é a Mrs. Dalloway, que ela está escrevendo o livro, né? Traz essa passagem. Ela se sente também aprisionada pelo marido, o marido cuida dela, assim como a Laura da Clarice. Ela também se sente aprisionada por esse cuidado. E ela está escrevendo esse livro, e essas mulheres estão conectadas através do livro, né? E tem, né? E mostra de uma forma maravilhosa, através da Nicole Kidman, o suicídio da Virginia Woolf, que não consegue, né? Tinha esquizofrenia e não consegue tramitar nesse mundo, né? E tem a Laura da Clarice também, que não consegue, a gente percebe que ela tinha sido internada, que ela tem um processo, uma passagem em algum lugar. A gente não sabe necessariamente o que que ela tem, mas ela fala dessa luminosidade que acontece. E quando ela vê as rosas, né? Ela entra nesse universo paralelo e ela não consegue sair, né? Que não é o caso da Clarissa, né? E não é o caso da Laura também, que através a Virgínia, a Clarissa e a Laura, elas estão conectadas através do romance Mrs. Dalloway também, né? E a Laura também pensa em suicídio, mas ela não. Ela sai da história, ela nega a maternidade, ela sai daquela convenção social em que ela se insere com o marido, daquele estereótipo de esposa feliz, né? Ela começa fazendo aquele bolo que toda mulher tem que fazer um bolo, tem que ser rápida, né? Tem que fazer aquilo com maestria. E ela tem dificuldade de se encaixar, ela tem dificuldade com a maternidade. E ela acaba tendo esse filho, né? E que é o Richard. E que a gente só vai descobrir no finalzinho que o Richard é filho dela, e ela abre mão disso, né? E tem aquela mãe que esse Richard pinta essa mãe de uma forma é, é,
horrorosa, e na verdade não, ela faz uma escolha, ela fala que aquilo não é para ela e que ela vai viver uma outra forma de vida. Então, mas é a forma como é dirigida, a música, a fotografia, como uma mulher se insere na outra dentro do processo da filmagem. Então, de repente, a gente vê a Virgínia se olhando no espelho, né? A Laura da Clarice se olhando no espelho, a Clarissa se olhando no espelho. E é uma coisa absurdamente. E a gente se conecta com elas também, porque a gente também se olha no espelho e traz essa realidade do feminino para hoje também, que existe uma sobrecarga absurda em cima da mulher. Existem papéis, múltiplas facetas, múltiplos papéis que a gente tem que cumprir e que a gente também não consegue, mas a gente está lá tentando e se equilibrando nesse processo e reinventando a história, né? Ainda bem que agora a coisa está mais ventilada, que as coisas que a gente consegue, esse estereótipo já está sendo desmontado. Mas é belíssima a história, é impactante. Tem o lance da maternidade também, que as mulheres tinham que ter filhos. A Clarice traz essa coisa, esse lance com a Laura. E nas horas, o Cunningham traz a amiga que também está indo para o hospital, que está preocupadíssima, que não, o papel da mulher é ter filhos, né? Hoje não. Hoje a coisa já se desmontou. E a Clarissa, que é a Mary Streep, ela opta por ter uma produção independente, que isso está no livro, não aparece muito no filme, e tem uma relação completamente diferente com a maternidade, né? Ela vai para trás de um pai, uma inseminação artificial, não tem essa coisa do masculino no processo. Mas ela vive em função desse amigo, que ela se apaixona e que ela não consegue se desvencilhar. A vida dela está em função dele. E ela também tem que se reinventar de alguma forma. Mas é isso, é lindo, bem-vindo todo mundo. Feliz de estar com vocês, feliz de poder discutir essas obras maravilhosas. E muito bom estar com vocês. Vou passar a palavra para a Carla, da Casa Frida, que está aqui com a gente, e ela vai falar um pouquinho sobre a Casa Frida e entrar na nossa história aqui, nessas mulheres maravilhosas. Carla, a palavra é sua agora. Boa tarde, prazer estar aqui. Nossa última roda aqui do ano, né? Chegando aqui já quase na segunda quinzena de dezembro e finalizando com esse conteúdo tão bem relacionado assim pela Cláudia, né? Com essa coincidência enorme que a gente vai se deparando aí com essas flores, né? Com essas rosas, tanto no filme quanto no conto. E eu acho que é muito interessante. Eu vou começar falando um pouco mais do filme, que eu acho que tem algo mais mortífero, talvez, nessas relações do que no conto da Clarice. Pensando também que a gente está aqui em cartaz com o Quarto ao Lado, do Almodóvar, que também traz esse tema, né? Da questão da morte e dessa escolha pela morte, que é um tema muito delicado e sensível, né? Que a gente vem aí acompanhando também com as notícias, recentemente o Antônio Cícero, que também escolheu por essa morte programada. E aqui a gente está aqui com a Virginia, né, que é representada no filme, da Virginia Woolf, que também escolhe, parece que ela vai fazendo uma escolha pela morte, né? Ela vai, a primeira cena do filme já é ela, né, indo para esse rio, né, esse rio mortífero, escolhendo por esse caminho, né, uma escolha autoral dela. E aí o que eu queria trazer um pouco um pouco essas personagens, né, essas três mulheres do filme, que é a Virgínia, a Laura e a Clarissa. E me chama a atenção, né, me chamou um pouco a atenção, porque tem esse tempo, é muito curioso, né, pensar no tempo que as histórias vão acontecendo. Então, a Virgínia está em 1941, depois nós temos a Laura em 1951 e depois a Clarissa em 2001 em Nova York. Então tem essa distância, né? Para cada personagem vão-se 10 anos aí, né? Entre uma e outra. E aí fiquei pensando nesse título, né? As horas, dá um pouco essa sensação, né? Que é um tempo que vai se arrastando, é um tempo
que não passa, né? E de que tempo é esse, será que está sendo dito, né? Que aí acho que a psicanálise pode contribuir bastante, né, para a gente pensar que seria o tempo dessa realidade psíquica, né, da realidade interna de cada um. E a gente vai entrando aí nessas personagens, né, vivendo esses sentimentos, essas angústias que elas vão sentindo, né, desse lugar do feminino, desse certo deslocamento e essa escolha por não viver, né? Então acho que tem uma das cenas que me tocou muito no filme é quando a Virgínia está com a sobrinha, né? E tem a morte desse pássaro e ela pergunta, né? A sobrinha pergunta para a Virgínia para onde que as pessoas vão quando morrem e ela responde para o mesmo lugar em que viemos. Então é interessante ver esse ciclo, né? Como vida e morte também se complementam, né? Como o fim e o começo têm uma certa conexão, e que é muito delicado de pensar o que é da ordem do mortífero e o que é da ordem da vida, né? Porque pelo menos o que eu fui observando, né, da minha percepção, eu achei que a Virgínia e a Laura, elas vão muito mais por esse lado mais mortífero, de uma certa desistência, de não querer continuar, que nada ali que elas tinham parece que trazia algo assim de vida, né, de vitalidade, de querer fazer laços, pelo contrário, elas iam se desligando e que é diferente dessa personagem, a Clarissa, né, que vive essa história com o Richard, né, que é um personagem muito importante aí nesse filme, que parece que faz essa conexão entre a Laura e a Clarissa, que a gente vai depois entender que o Richard é aquele garotinho, né, mais velho, né, é aquele menino que está acompanhando a mãe durante toda essa angústia, e aí ele já mais velho, numa situação em que ele escolhe não viver, né? Que é uma cena também muito forte e ao mesmo tempo parece muito libertadora, né? Isso que ele vai deixando esse ar entrar no apartamento, ele vai abrindo as janelas, e escolhe também por esse fim, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, se a gente pensar nele, né? Como algo em que as pessoas possam viver fora da tela, parece uma certa repetição, né, do que ele vive na vida quando ele é uma criança, e ele acaba atualizando isso na própria experiência dele, né, adulto, né, parece que ele tinha essa experiência com a mãe, de uma mãe que escolheu não viver, e o quanto ele vai repetindo, acaba repetindo isso também como destino para a vida dele. E aí é muito interessante essa Clarissa, né, que é tão chamada por ele como a Mrs. Dalloway, que é a personagem do livro. E aí parece que depois da morte dele, do encontro dela com a mãe, que é a Laura, tem algo ali que a liberta, né, que ela consegue voltar a olhar para a parceira dela de uma forma diferente, olhar para a filha de uma outra forma. Tem algo que vai enlaçando ela na vida novamente, a Clarissa, depois de viver esse luto, né, de presenciar o fim do amigo, né, do Richard. E agora indo para o conto, que é belíssimo, né, um conto que, além de muito bonito, ela fala muito sobre essa questão da beleza, né, a personagem Laura, que nós temos uma outra versão da Laura, que eu acho que é muito diferente dessa Laura do filme, é uma Laura que a gente vai acompanhando, né, nesse um dia da vida dela, e ela tá ali naquela casa com aquele vestido marrom, né, tudo em tons meio pastéis, esperando o marido voltar do trabalho. A gente já sabe logo do começo que parece que ela voltou de uma clínica, né, que ela estava numa internação, de algum episódio que ela vivenciou recente. E aí, de repente, né, um pouco, né, faltando pouco tempo para o marido voltar, vem esse jogo de luzes, né, que ela vai descrevendo. E aí essa luz de fora que se mistura com a luz de dentro. E aí é muito interessante porque a sala ganha vida, né? Então ela diz, né, que naquele momento
é como se a sala tivesse acordado de um cochilo. E isso é próprio da narrativa da Clarice, né? Que as coisas, os bichos, né, adquirem uma vida às vezes muito maior que nós humanos, porque é como se o ser humano fosse muito vestido, né, muito cheio de camadas. E essa sala tá ali, né, se mostrando, mostrando o que tem dentro dela, né, essas rosas, esse buquê de flores. E a partir daí que algo vai se transformando com ela, quando ela se dá conta dessa tranquila beleza que ela vê nesse buquê, né, de rosas que ela vai comprar na feira de manhã. E aí que eu acho que é interessante pensar, né, algo da beleza que incomoda a Laura, né? Então a Laura, ela tem esse olhar para a beleza, né? Tem um olhar para o belo e essa beleza tranquila, né? Algo ali nela, ela vai se dando conta de que algo que ela não tem, tanto que ela não pode se apropriar dessa rosa, ela precisa dar a rosa para a amiga Carlota. Então, o que eu fui pensando, pelo menos, é um pouco uma personagem que vê ali na rosa algo que ela não consegue ter para ela, que é essa beleza tranquila. Ela não tem essa tranquilidade, né? Ela tem algo dentro dela que deixa ela muito inquieta, que deixa ela nesse incômodo. E aí é muito interessante também que eu fiquei lembrando do conto Restos de Carnaval, em que ela também se transforma numa rosa, né? Ela se veste de rosa, menina, para sair de um momento muito difícil, que é quando a mãe está morrendo, né? Ela vai se fantasiar de rosa. Então a Clarice parece que ela vai tendo sempre uma repetição, mais do mesmo, mas de formas completamente diferentes, dessas questões principais, né, de se enquadrar numa sociedade, entre viver a normalidade ou observar o que é da ordem da loucura, e o quanto a Laura ela vai seguindo nesse caminho, né, observando essa rosa e termina depois com a chegada do marido, mas ela já embarcou, ela já pegou esse trem, né, que no filme a Virgínia não embarca, né, nesse trem para Londres. Mas, enfim, eu trouxe só esses pontos para a gente começar aqui a conversa. É um prazer estar aqui e pensar o quanto, né, esse conto de 1960 e esse filme, ele é tão atual e conversa tanto com temas da atualidade, né, que a gente continua aqui refletindo, pensando e se indagando. Então, obrigada, prazer estar aqui e passo agora a palavra para a Cláudia e depois para a Luísa. Obrigada. É impressionante, né? Essa coisa da luminosidade, dessa coisa da sala, das rosas. O momento em que ela vê a rosa, a Laura da Clarice, ela entra o belo é que traga ela, que faz com que ela se desconecte da vida. Porque ela tem uma vida. A sensação que eu tenho é que não necessariamente ela enlouquece. A sensação que eu tenho é que ela não consegue viver aquilo que ela está vivendo. Ela é muito intensa, ela é muito. Tudo que ela faz, ela se dedica, fica grande, fica iluminado, fica superlativo na vida dela. Mas ela tem uma coisa restrita e ela fica se segurando para que ela não saia dessa realidade. Então, parece que eu estava lendo a respeito, tem uma carta que a Clarice fala do conto, em que que esse conto é um pedacinho é um fragmento de várias mulheres que ela conheceu. É interessante isso, que cada uma tinha um pedaço. Então, foi um dia que ela saiu, que ela recebeu flores, e uma amiga estava tendo problema em relação à fertilidade. Ela foi trazendo vários processos junto. E aí ela constrói o conto, baseado nessas outras histórias, né? A ficção da própria vida, né? Que ela está casada ainda quando ela escreve o conto. E ela tem uma outra coisa também que eu não sabia, que eu fiquei estarrecida, que fiquei sabendo agora, recentemente, que o filho mais velho dela, o Pedro, tem esquizofrenia.
E eu não sabia disso. E ela, inclusive, ela tem um dos motivos dessa separação dela, né, com o marido que era diplomata, que viajava muito, é para trazer um pouco mais de tranquilidade para esse filho não trocar tanto de lugar. E ela tem, então, essa proximidade e ela se sentia muito culpada por causa da esquizofrenia do filho. Então, essa coisa desse desligamento, desse olhar que se vai, dessa linha tênue que divide a realidade dessa saída do mundo, é uma coisa que ela deve ter vivido muito e presenciou muito, né? Então, isso também me impactou bastante, que é uma passagem da vida dela que eu não tinha acesso. Mas estou passando aqui a palavra para a Luísa. Bem-vinda, Luísa. Prazer em estar com você. Prazer em te ver. Pode abrir a nossa roda, Luísa. Boa tarde, Cláudia, Carla, toda a confraria. Nosso último encontro, né, de 2024. E eu já tinha visto esse filme, mas toda vez que você propõe, a gente acaba vendo que coloca um de algum e coisas, né? Eu vou começar falando do Luísa, filme, Luísa, você justamente tá com que inicia Luísa, com a morte. Oi. Luísa, você tá com sinal ruim. É Ah, melhor você tirar a eu câmera. tô, Tira a câmera. Tira a câmera, aí a gente consegue a te ouvir. imagem É a imagem, porque você fica pega menos tua melhorou. voz. Pronto, tenta falar agora. Então, eu vou começar falando do filme que inicia, então, com a morte, né, da Virginia Woolf, no período que ela estava escrevendo esse romance, né, Miss Dalloway. E essa morte, essa passagem se entrelaça com a vida de outras duas mulheres, né, que é essa dona de casa californiana, a Laura, no período depois da guerra, e a Clarice, uma editora neo-iorquese contemporânea. Então, são três mulheres, né, três lugares e momentos históricos, mais ligados entre si por esse romance e tudo o que acontece no arco de 24 horas. Uhum, E as personagens, nesse dia, né, nessas 24 horas, na verdade, elas têm que fazer as contas com os conflitos internos e para uhum, encontrar uma solução para enfrentar a própria realidade, a própria vida de cada uma. E, em comum, elas têm dão essa sensação de insatisfação e tristeza. E os gestos e rituais que o diretor coloca das personagens se coincidem. Então, no momento em que elas ligam os cabelos, no momento que elas compram as flores, o beijo que a Virgínia dá à irmã, no mesmo instante, o beijo da Laura na vizinha, o beijo da Clarissa no amigo Richard, que é doente de AIDS. E a Virgínia, enquanto escreve esse romance, ela está atormentada porque ela tem esse desejo de independência, então ela precisa sair, caminhar, ir pelos bosques, pelas passagens sozinha. E sempre o marido que preocupado, tentando resgatá-la, porque ela sabe que ela está combatendo com o desejo de suicidar-se. E a Laura, a dona de casa californiana, já vive uma dupla realidade, porque de um lado ela é a mulher perfeita, preparando a festa de aniversário do marido, que também ela tem um filho, está grávida do segundo, mas por outro lado ela é invadida por um sentimento de insatisfação, de própria depressão. E ela tenta evitar o suicídio, decidindo abandonar a família. Já a Clarissa é uma espécie de Miss Dalloway, mais moderna, que está preparando sempre um jantar a esse amigo escritor Richard, que, como vocês falaram, o Richard, então, ele é aquela criança que foi abandonado pela mãe, mas ele escreve no romance dele que a mãe se suicidou, porque é como se ele visse o abandono da mãe, vivesse como uma espécie de morte para ele.
E é interessante que esse título, The Hours, foi o título provisório do romance de Miss Dalloway, porque o tempo, né, como a gente viu, é fundamental no filme, porque é como uma presença invisível que força essas três mulheres a procurar um sentido, dar um sentido à vida de cada uma. Tentando uma alternativa, seja ela trágica ou não. E eu achei linda a cena da tentativa de suicídio da Laura no quarto de hotel, quando o quarto vem inundado de água, que faz referimento também ao afogamento da Virginia Woolf nas águas do rio. E é interessante que também quem se suicida, as pessoas que se suicidam são Richard, o escritor e poeta, e Virginia Woolf, que é uma escritora, porque como se eles representassem o mal de viver, e eles acabam lutando com os demônios de cada um através da escrita, da escritura. E no final do filme, a mãe do Richard, ela diz para Clarissa que ela não se arrependeu do gesto de abandonar a família, mas era uma escolha, ou ela ficava e morria, ou ela escapava e vivia, e ela escolheu viver. Já no conto da Clarice, espero seja breve, porque tem tanta coisa. No conto da Clarice, então ela coloca a condição da mulher na época, né? Em um determinado momento do conto acontece o tal do conflito, a epifania, né? É tão singular na Clarice, o desequilíbrio, essa contradição, e como consequência a reflexão. E ela escreve no conto que a Laura seria a dona de casa perfeita que deveria, esse verbo, né, deveria cuidar da casa, deixando tudo impecável. E ela é uma mulher casada, a gente sente que é submissa, sem filhos, triste e sempre esperando o marido. E ela era, acho que seguia muito as regras, né, da sociedade, porque ela também vinha de uma escola, de uma educação muito tradicional. E a gente fica com suspeita que algo muito estranho aconteceu, porque a Clarice usa a expressão como antigamente, que então a vida do casal antigamente iam bem, eles passeavam de braços dados, e quanto tempo eles não faziam isso? Então dá a entender que ela pode ter tido um exaurimento nervoso, um problema psiquiátrico, que foi parar no hospital, e ela acaba até tomando sempre um copo de leite, aconselhada pelo médico para acalmar-se. E o casal deve encontrar Carlota e João. Já Carlota, essa amiga da Laura, é independente, é uma mulher moderna, extrovertida, desde o período da escola. E o momento de conflito vem quando surge o buquê de rosa, porque as rosas sendo perfeitas e lindas, e a Laura fica admirada de tanta beleza. Elas são suas, mas acaba cedendo a empregada para presentear a amiga Carlota. E aí, nesse momento, a Laura entra em conflito. O tal do cego mascando chiclete, toda essa coisa de contradição. Entregar ou não as rosas, porque ela, na verdade, seria a própria imitação da rosa. O título do conto, porque as rosas são apáticas, elas são bonitas, mas de que coisa servem as rosas? A beleza da rosa trouxe uma série de sentimentos para ela, e ela acaba se questionando, né? E quando ela, na verdade, essa desordem da sua existência acaba vindo muito forte quando ela não vê mais a rosa, quando ela não tem mais possesso da rosa. E quando o Armando volta para casa, ele vê esse silêncio e a escuridão, e a Laura que diz: voltou, Armando, voltou, não pude impedir. Então, a gente pensa que, na verdade, muitas mulheres vivem como
como a Laura hoje em dia, entendeu? Assim, presas a uma a comportamentos e pela aparência. E a gente interessante questionar, né, como é importante ter voz. E a Laura me dá a sensação que é uma pessoa muito frágil e que é muito ligada às aparências e às regras da sociedade. Então, seria isso que eu teria para colocar. E eu queria aproveitar para desejar a todas um Feliz Natal e um bom Ano Novo, já que eu penso que vai ser o nosso último encontro, né? E agradecer pela escolha fantástica do conto e do filme, maravilhosos. E a música também maravilhosa do filme, do Philip Glass. Obrigada, Cláudia. Luísa, que bom te ouvir, que gostoso. Feliz Natal para você também. Uma entrada maravilhosa. Muito bom poder abrir com você esse nosso último encontro. É muito bom te ouvir, é muito pertinente todas as suas observações. Esse lance também essas mulheres, essa coisa da Laura, das Horas, que é um romance, na verdade, né, que foi escrito ele foi escrito em 1998 e no romance a Laura tenta buscar esse filho, mas esse filho não quer mais falar com ela. Ele sai de cena, né? O Richard, na verdade. E ela conta, ela encontra a Clarissa, que a Clarissa, quando a Clarissa olha para ela vê, né, que fica irritada. E ela, quando ela conta que ela tentou buscar esse filho fechou a porta para ela, e a Clarissa tem um outro tipo de reação, que é isso que a Carla estava dizendo, né? Que muda completamente a história dela. E ela tem uma relação com essa filha diferente também. Era uma mulher que estava à frente à sua época também. É interessante como ele escreve, né? E traz essas personagens e mistura a história da Virginia com o romance da Mrs. Dalloway. E está aqui a Aninha dizendo também que essa coisa dessa relação que a Virginia Woolf tinha, relação com outras mulheres, ela tinha, esse casamento já era, né, os biógrafos já falam que ela tinha mais ou menos um casamento de fachada, mas é porque ela gostava de mulheres também. Enfim, e ela traz isso, essa inquietude, essas mulheres que estão à frente do tempo, que não cabem nelas mesmas, essa coisa essa inquietude, esse peso que a gente carrega de alguma forma em relação a essa coisa da maternidade, da obrigação de ter filho, da obrigação de ter, de cumprir esse papel de esposa e de ser, né, entra na história de Simone de Beauvoir também, que tem o segundo sexo, né? Uma coisa de apêndice, de depender, de ser aquela coisa secundária, né? E que entra nessa história do pós-guerra, 1950, em que as mulheres foram trabalhar, né? A indústria precisou de mão de obra e as mulheres foram atuar, e a partir de então elas começaram a sair de um processo, desse processo. E a Clarice, que se separa em 1960 também, ela já passa a mudar a escrita dela depois dessa separação também, era uma ousadia também, porque era muito difícil, imagina, em 1960, as mulheres separadas, divorciadas, não eram bem vistas também. Então, tem todo esse processo em que essas mulheres estavam à frente do seu tempo também. Mas muito bom te ouvir, Luísa. Obrigada pela presença, pelo carinho. E até o ano que vem. Carla, quer falar? A palavra é sua agora. Eu fiquei pensando um pouco que a Luísa trouxe, que eu acho que é uma passagem fundamental no conto, dessa tentativa da Laura de ficar com essas rosas, né? De ter essas rosas. E é algo também muito duvidoso, né? Porque eu acho que nós, leitores, ficamos sempre na dúvida se ela quer ter as rosas ou se ela quer ser a rosa, né? Então fica muito ambíguo assim, né? Porque eu acho que é exatamente esse limiar da loucura, né? Uma coisa é você ter uma rosa que é sua, outra coisa é você se transformar nessa rosa, né? E viver como se fosse essa rosa com essa tranquila beleza
que ela descreve, né? Então, acho que esse é o ponto para a gente pensar o que será que a Laura estava vivendo, né? Mas adorei te ouvir também, Luísa. Assim, acho que tem muitas questões mesmo para a gente ir pensando juntas, né? Mas obrigada e que seja um bom ano, uma boa passagem para todos nós ano que vem também. Obrigada, Carla. Mas eu acho que ela se transforma, na verdade. Eu acho que quando ela se funde com a rosa também, eu tive essa sensação que ela existe uma metamorfose aí. E ela coisa do marrom, a coisa daquela golinha creme, o marrom eu lembrei muito da GH, né? Da Janair também, que era invisível, que não poderia aparecer, que aquela pele marrom, cabelo marrom, tudo preso, embutido, contido. E ela não podia sentir, né? E, enfim, e ela se colocando, se escondendo para não aparecer. E a Rosa tira ela desse lugar. E ela sabia que se ela ficasse com a Rosa, eu acho que ela não entraria na loucura, né? E eu lembrei do conto do Guimarães também, que a mãe e a filha entram no trem que estão indo embora, né? O Armando, o marido, que ele, quando ele abre a porta da casa, ele já percebe que ela já não está mais ali, que ela já pegou o trem. Como é que chama do Guimarães? Soroco e suas filhas? Chorou com sua mãe e sua filha. Isso, que elas estão no trem indo, que elas também enlouquecem, né? Impressionante. A mãe acompanha a filha que enlouquece e a mãe acompanha a filha. É lindo aquilo. Enfim, essa não completude, essa tentativa de se enquadrar num papel e de não acompanhar essa realidade também, né? E eu sinto muito, apesar da Laura se colocar como burra, como contida, ela tinha uma intensidade muito grande, tinha muita vida, ali tinha uma coisa, uma luminosidade perigosa, né? Dentro da estrutura dela. E é isso. Ana, bem-vinda, Ana. Ana Danino, a palavra é sua agora. Tá lá junto comigo com a Mrs. Dalloway. Essa Clarice tá levando a gente para um monte de lugar, hein, Ana? Tá sem som, Ana, tá sem som. Abre o teu som. O casamento perfeito aí que você conseguiu, não é, Cláudia? Do conto e do filme, incrível Nossa, fiquei louca. a ligação. Muitos já falaram isso, mas eu vou repetir para reforçar, não é? Então, tá. Eu, como sempre, estou bem desorganizada aqui, mas eu vou jogando os pontos que eu fui anotando durante a leitura ou durante o filme, né? Durante quando eu vi o filme. Então, tá bem. Eu vou começar falando do título. Esse As Horas, já alguém comentou, acho que a Luísa e a Carla também um pouco, que é o primeiro título que a Clarice, que a Virginia teria dado a Miss Dalloway, mas o significado dele, segundo eu li, são as horas do Big Bang que batem durante um dia que ela caminha pelos parques, porque no Miss Dalloway ela caminha o tempo todo pelos parques, ou ela vai comprar as flores, e aquilo tudo se passa num dia. E o Big Bang, então, marcaria as horas do dia que se passam. E sobre o título da imitação das rosas, claramente se refere à imitação de Cristo, né? E tem outras passagens religiosas também. Então, eu anotei só alguma coisinha da imitação de Cristo, que é uma leitura muito grande, complexa, mas que combinam exatamente com o conto. Então, digamos, não tenha vergonha de servir os outros. Então, a Laura não tinha vergonha de servir ao Armando, né? De passar as roupas dele, É uma passagem até que se repete bastante, né? Passo minhas roupas, passo minhas roupas. E também tem um outro pensamento da imitação de Cristo que diz: é grandioso viver na obediência de um superior. Então, que casa completamente com o conto, né? E tem uma outra vez também que fala assim: bem-aventurados os simples. Então,
Laura, aqui em algum momento, ela diz assim, dava ao seu rosto, já não muito moço, um ar modesto de mulher. E outras passagens também que ela se identifica com essa simplicidade. E agora, passando as rosas, que, aliás, é o ponto, né, de confronto entre as três partes do filme, e eu conto. Algumas já comentaram. Então, as rosas, ela considera perfeitas como Cristo. E isso seria também uma referência religiosa, né? E me pareceu que ela não quer dar as rosas porque ela não se julga perfeita, não é? Para ter direito àquelas rosas. E também a Luísa mencionou que ela foi educada num colégio tradicional, esse colégio Sacré-Cœur, no Rio, é na rua Toneleiro, e a minha filha estudou nele. Mas ela já estudou em outras décadas, já era muito mais evoluído, as freiras já modernas, sem hábito, e com os hábitos, sem hábito à roupa, e com costumes já bem evoluídos, né? E ela, então, essa educação, né, que ela recebeu, essa ordem, esse gosto, né, por tudo ordenado, também, de algum modo, faz lembrar GH, né, que gostava de tudo perfeito. E também na Imitação de Cristo, tem um trecho que diz que é a teoria da verdade, que você não deve mentir. E a Laura, mal ou bem, com ardor de burra, como ela chama, ela leu a imitação, ao contrário da amiga dela, Carlota, que caiu na mentira, né? Então, burlou esse princípio da imitação de Cristo. E agora eu vou passar aqui a acompanhar algumas anotações que eu fiz dentro do livro, dentro do conto, como se eu tivesse culposamente traído com meu descuido o Armando. Então, ela carrega essa culpa, não é? E ela diz, várias vezes a gente percebe que ela está voltando, né, de uma internação, ela diz, como era bom estar de volta, realmente de volta. Ela teria voltado, né? E ela também fez listas metódicas, né, dentro daquele princípio que ela era muito organizada. E eu anotei o que já foi dito aqui de outras vezes, essa combinação que a Clarice faz de palavras, né? Que são palavras simples, mas que ela forma um outro significado. Então, eu tinha anotado aqui a perfeição acordada, o hábito infeliz, o sorriso confortável e o hálito morno. São palavras que a gente compreende perfeitamente, mas que fazem uma ligação, como se fosse um composto realmente novo, não é? Então, elas moravam na Tijuca, né? Que é um bairro do Rio, então sempre tem um local de referência que é o Rio, é o Jardim Botânico, é a Glória, né? E, então, na Tijuca, não é? Eu esqueci de falar aqui que tem um parágrafo que ela repete demais a palavra enfim, né? É logo no segundo parágrafo. Quer dizer que parece que isso é uma monotonia, né? Enfim, fez isso, enfim, Armando esquecido da própria mulher, enfim, voltando à significância. E ela repete, tem trechos que ela repete bastante. E aquela figura do marido que ele comenta sobre ela, que ela diz que está mais gordinha, e não me adiantava casar com uma bailarina. E ela repete algumas vezes essa menção, não é? Então, as rosas tão bonitas, as rosas perfeitas, e ela fica rodeando em torno dessa beleza das rosas, não é? Que ela fica um pouco... Aquela beleza extrema me incomodava. Ela fica rodeando, né? Ele volta a falar que não quer casar com uma bailarina, e ela se sente assim um pouco culpada, e talvez pela leitura da Imitação de Cristo, as coisas perfeitas nunca eram delas, então ela não quer ter esse direito à perfeição, né, das coisas. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Que ela sempre repete também que ela passa as camisas do Armando, né? Ela volta e meia repete. E tem aqui na página 49, ela diz assim,
calma e suave, ela disse: voltou, Armando, voltou. Eu acho que ela está se referindo à loucura dela, que estaria voltando. A Cláudia estava falando na roupa marrom, não é? E eu tinha olhado aqui que ela se achava castanha e que ela tinha um olhar castanho, não é? E o final, que ela já partiu, não é? E ela estava vestida no seu vestidinho de casa, etc. Agora, passando um pouquinho ao filme, então, a gente vê como semelhança que as personagens principais todas tinham conflito psicológico, não é? E também a Cláudia já falou, a interpretação das atrizes, né? Que é uma maravilha. E falando um pouquinho mais da música, do Philip Glass, eu senti assim que aquela água do rio correndo, aquilo dá justamente o movimento que ela dá da música, né? Não é? Parece, é um contínuo, que a vida é sempre um contínuo. E eu também me lembrei que há algumas músicas que têm esse mesmo tema, não tema exatamente, mas esse mesmo arpejado que eu chamo, é a Sonata Luar de Beethoven, que é... Então, é esse contínuo, e também tem um prelúdio de Bach, né? E me parece que ele, não é que ele tenha copiado nem nada, mas ele deve ter escutado essas músicas, né? Então, tem um pedaço do filme, que, se eu não me engano, é a Laura que fala, e ela diz assim: pegue a minha mão. E aí eu lembrei da Clarice sempre, da GH, sempre pedindo a mão, não é? E a Virgínia sempre diz: eu quero sair dessa prisão, eu não quero viver aqui. Ela queria ir para Londres, né? E alguém já falou também, acho que foi a Luísa, daquela rotina que se repete, né? O horário de tocar o despertador, o horário de tomar o café, e ele combina, não é? As três personagens fazendo a mesma ação. E eu estou lendo também um pouquinho a Miss Dalloway, da Virgínia. Então, aquele Richard, quando ele tem AIDS, né? E ele é um militar, e ele militar não, ele se joga, né, pela janela, que ele tem aquela depressão. No livro da Miss Dalloway também tem um personagem que ele tem um trauma de guerra, que ele viria a se suicidar. E agora, para encerrar, eu vou ler só um trechinho muito pequeno do Miss Dalloway, que, inegavelmente, a Clarice teve alguma leitura da Virgínia, isso é dito em todo momento, né? Então, não há capítulos no livro, mas aqui há aquele branco largo, né, para mostrar que está mudando de capítulo, de ideia. Ela diz para um dos convidados da festa, que eu não vou dizer o nome agora, ela diz assim: não se esqueça da minha festa hoje à noite. E aí ela termina está na página 69 da minha edição. E depois há um branco, assim, com 3 asteriscozinhos, aí recomeça. E ela diz: não se esqueça da minha festa, não se esqueça da minha festa. Quer dizer, aí eu me lembrei do GH, que ela termina cada capítulo e recomeça do mesmo jeito que o outro, né? Pode ser uma coincidência, pode ser também que ela se inspirou na Virgínia para isso, né? É só isso que eu tenho. Está tudo muito desalinhavado, agora vocês juntem os pedaços. Ana, não tem nada desalinhavada, é uma maravilha assim te escutar, como você se aprofunda, como você faz conexões interessantes, né? E eu fiquei pensando nessa passagem quando você diz, né, do voltou Armando, voltou Armando, voltou. Como, né, causa um impacto essa fala dela, né, assim, no conto. E aí eu voltei um pouco para essa questão da luz, da iluminação, da claridade, e ela diz um pouco antes, né, quando o marido está entrando, que tem a questão da chave, né, ele está colocando a chave na fechadura. Aí o vulto escuro e precipitado entrou. A luz inundou violenta a sala.
E aí Porque o depois Armando é que trouxe a luz, né? ele trouxe essa luz violenta, né, nessa chegada do marido. E aí ele olha, né, quando ele entra e tá a esposa e a sala calmas. Então, estavam as duas calmas, a mulher e a sala, né? Essa descrição é muito interessante, como a Clarice, né? Porque a sala também é o feminino, a mulher, né? Essas duas figuras esperando o Armando chegar, né? Assim, e realmente faz toda a conexão com o GH, né, Ana, assim, que a gente está lendo, isso de dar a mão que tem no filme, e tem muito da GH aqui também com a Laura, né, A assim, perfeição dela com a mania de arrumação, não é? Uma É. coisa que eu esqueci de falar, antes que Armando voltasse do trabalho, esse é o início do conto. Quer dizer que o Armando é o primeiro personagem o mais importante que aparece. E depois, como a Luísa já falou um pouquinho, ela usa sempre o futuro do pretérito, né? Que sairiam, que deveria, como a Luísa falou. Então, é tudo assim numa possibilidade, né? Não é uma realidade. Eles talvez sairiam com calma, de braço dado, como antigamente, né? E também aquela hora que ela diz que tomariam um ônibus, quer dizer, tudo uma possibilidade. E ela olhando como uma esposa pela janela. Parece que ela se sente aprisionada nessa expressão, não é? ela olhando pela janela e essa figura masculina que está no mundo, né, que não, Ele, ela não o está nome dela só vai ser citado lá depois de alguns parágrafos, né? Ela começa só com Armando, né? Ela fazia tudo para esperá-lo e etc, etc. É isso. Então, tá desalinhavado, agora vocês cuidem de alinhavar aí. Foi ótimo, Eu vou, Ana. Imagina, foi maravilhoso, Ana. Muito eu vou bom. fazendo as anotações e depois eu não sei arrumar, fica tudo assim. Nada, fica uma coxa de retalhos linda. E vou te falar que a Clarice era alucinada pela Virgínia. Foi um livro que ela falou assim: eu quero ser essa mulher. Ela pega um livro da Virgínia, quando ela lê, que ela entra numa livraria e fala: "Não, eu quero ser a Virgínia Woolf." Ela fala. E a Virgínia era. Também vai muito na fonte da Catherine Mansfield, que também era o mesmo tipo de escrita. A gente até discutiu na confraria um conto da Catherine Mansfield que chama-se Êxtase, que também é a história de um jantar, uma mulher dando um jantar na casa e que tinha também tinha uma árvore que era uma pereira enorme, iluminada. Ela entra numa epifania ali também, ela sai, né? Ela tem como a Ana do conto Amor, da Clarice, é muito parecida a escrita também, tá? Eu acho que muito dessa coisa da Mrs. Dalloway tem a ver com o conto o Êxtase, que não, na verdade, a Ana Cristina César que traduziu como Êxtase, não lembro qual o primeiro nome que teve, mas enfim, mas é muito parecida as histórias também. É um dia na vida dessa mulher que ela tem um distanciamento enorme com a filha. Tinha uma filha, enfim, é muito bacana. Eu vou achar onde está para que vocês possam ter acesso, mas é muito bacana também. Uma estava interligada com a outra também. Essa imitação de Cristo, não é? Se a gente for ler todos os versículos, ou os conselhos, não sei como é que se chama, a gente vai encontrar demais contato com o conto. Eu separei algumas coisinhas só que eu achei mais diretamente ligadas, mas se a gente tem no Google, né, você procurando a imitação de Cristo, se você ler, você vai achar muitos pontos de contato. É isso. Obrigada, Ana. Bom te ouvir. Prazer em te ouvir. Muito Obrigada, bom. obrigada a vocês pela. Ah, que Aí eu gostoso. estava pensando como é bom aqui encontrar vocês e tudo, e como uma coisa vai puxando a outra, né? E eu me interessei pelo conto, pelo livro Romance da Virgínia, e hoje vocês já citaram o livro em que o filme foi baseado, então a gente vai fazendo uma rede de referências, né? Isso O livro é maravilhoso. O romance aqui, ó, a Carla fala, ganhou prêmio, foi super. Tanto que foi para o cinema
É, com o Daldry filmando, e o Daldry fez o Leitor também, que a gente também já discutiu na confraria. É um filmaço também, um filme maravilhoso. Mas obrigado, Ana, obrigado pela presença, obrigada a vocês. carinho, e por esse mergulho todo aí, você se joga, uma delícia, isso mesmo. Vamos embora, Ana, vamos ficar junto nisso. Euclides, boa noite, bem-vindo, bom te ver. A palavra é sua agora. Que bom você estar aqui com a gente. Obrigado, Cláudio. Bom vê-las também. A Carla, me ajuda, hein, Carla? Porque eu vou tentar falar um pouco do que eu fui pensando, né? Mas está também, como a Ana falou, meio recortado e tal. Vamos tentar fazer, não está alinhavado. Vamos tentar fazer um. Eu vou falar algumas coisas e aí tentamos pensar junto, né? Uma das coisas que também é mais meu foco é tentar avaliar um pouco o funcionamento mais inconsciente ou mais subjetivo de cada um, né? Desses personagens que figuraram. Uma das coisas que a Ana falou, né, eu achei interessante, que é a semelhança da Laura com o com a história, eu não lembro o nome que você falou, Ana, sobre a história de Cristo. Tem um texto, né? Não está saindo o som, Ana? É a imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Quando a Ana falou, eu não conhecia, mas quando a Ana falou, me deu bem a impressão para fazer uma leitura da Laura, né? Que nesse ponto da imitação de Cristo é como se o que transparece, o que aflora da Laura é uma é como se fosse a imitação de Cristo de fato, mas é como se fosse a consequência de como ela se vê por dentro, né? Como se fosse um sintoma do que ela se vê. Então, eu vou falar em termos de tentar encontrar, pelo menos fazer hipóteses, do que leva ela a adotar a narrativa da vida de Cristo para si, né? Porque me pareceu que ela faz isso mesmo. Ela adota a narrativa de uma vida de culpa cristã, né? Então, outra coisa também que eu acho que é meio umas desculpas é que eu, como estou vendo não a Clarice de fato, mas as pessoas as vozes que ela usa, né? Eu não sei se o termo correto seria eu lírico. Eu lírico é usado em poesia, mas tem um termo que ela é a narradora, né? Mas necessariamente não é ela, é o personagem que narra. Não sei se cabe esse eu lírico. Se alguém souber, me conta, que eu também quero aprender. E essa voz dela eu vou considerar como um personagem também. E esse personagem, até eu gostei muito da Leila, quando falou sobre o filme, sobre o livro que a gente está lendo, a gente não, eu não, que vocês estão lendo da Clarice, da GH, né? Eu ouvi a fala da Lilian e ela meio tímida em falar, não estou entendendo, eu tenho umas coisas da Clarice que parecem psicóticas, e também uma outra pessoa que eu não lembro, não sei se foi a Maria Antonieta ou se foi uma outra pessoa, que também falou disso, quase que fez uma análise de discurso da fala dela, né? E encontrou vários traços. E eu também faço uma leitura semelhante, mas não diminuindo todas essas observações que vocês fizeram, que no geral concordam que essa narrativa que ela faz,
essa personagem que fala sobre as personagens dela, ela tem uma questão muito séria, né, no meu ponto de vista, de saúde mental. Essa que faz a narrativa. No entanto, ela consegue se aprofundar no que é doença dentro da alma de uma forma muito impressionante. Sensibilidade, a própria ambivalência que ela entra, né, de chegar tão perto e conseguir trazer em palavras aquilo que é quase impossível de se pensar e se manter são, né? Como o Caetano diz, eu li e fiquei louco. Quase que ela consegue fazer isso, é uma tremenda habilidade. Então, eu não penso que, eu não gostaria de colocar essa outra observação a respeito da saúde mental da narradora, né, desse eu lírico, que necessariamente não é a Clarice, porque eu não conheço a fundo ela, mas esse eu lírico me preocupa, sempre preocupou, né, quando eu vejo alguns trabalhos dela. E nesse conto está aí presente de novo, né? A narradora é muito parecida com a Virgínia, que de fato escreveu, que de fato se matou, né? Indo mais direto ao conto, eu vi que também tem uma outra coisa. O sintoma final está muito no conto e no filme sobre a dor da mulher, né? Na posição de um subjulgar da sociedade sobre a vida. E ainda assim, a cultura, eu acho que cria uma condição interna muito ruim, que permite que a mulher, principalmente a mulher, mas não só, o homem também, se sintam muito mal com a falta de valor, com a culpa de existir, né? Então, acho que elas falam, o livro e o filme falam muito, perdão, o conto e o filme falam muito sobre esse desespero, né? Nessa rotina, nessa coisa que não é para todo mundo, né? Não é para toda mulher, não é para todo homem estar submetido a uma ordem social que menospreza outros interesses, né? A Laura do conto vai embora com o filho, como a Cláudia falou. Então tem um pedaço que faz assim uma descrição muito exuberante no conto, refinada, né? E que revela lentamente a alma da Laura, uma mulher abnegada, simplória, destituída de valor próprio, ou destituída da autorização de ter valor próprio. Porque ela é muito ambivalente, né? Quando ela fala das rosas, uma hora ela quer ter, uma hora ela quer ser, uma hora ela quer dar, né? Porque não se sente merecedora. E quando ela pensa em ficar com uma rosa, ela pensa que só fica se for escondida, porque se alguém a vir com uma rosa, vai pensar mal dela, né? Vai fazer uma. Então, ela tem uma ambivalência e, ao mesmo tempo, ela joga com duas coisas. Eu quero sair disso e poder me gratificar, mas também deixa para lá isso, nem é importante. Ela faz uma aceitação da vida. Por isso que eu acho que ela é a menos doida. Doida no seguinte sentido, né? Quem faz uma aceitação da vida é menos doido do que aquele que faz negação da vida e que, por algum motivo, em grau maior ou menor, não se adapta à realidade, né? A realidade, ela é inevitável, inerente ao ser humano, né? A vida, na verdade, a existência. Bom, aí, então, no texto, né? O núcleo do texto me parece uma coisa assim, aparece muito medo e culpa por. Não é um medo e culpa porque eu fiz algo errado, é um medo e culpa por não assumir a responsabilidade da sua própria existência. A responsabilidade da própria existência exige que a gente assuma que não é perfeito,
exige que a gente assuma que não vai viver para sempre, né? Exige que a gente assuma que os outros vão nos boicotar, alguns outros vão nos boicotar, alguns outros vão nos fazer sofrer. Então, se eu não aceito a existência e a responsabilidade por existir nessa tragédia, eu posso ficar criando idealizações, né? E ficar culpado quando falho. Veja que no livro e no filme, perdão, e no texto, os protagonistas, eles são culpados porque falharam em relação ao ideal. E alguns se matam. É pelo menos a leitura que eu fiz, né? Eles são culpados não porque fizeram algo errado, eles são culpados porque a vida impôs algo que eles não suportam, em alguma medida. Algo que não suporta, esse tipo de culpa, ele apequena a pessoa, não pode aproveitar o que é bom. Fica preso porque é pequeno. Essa mulher, a mais sã, a Laura do texto, ela dá muito essa ideia de que ela é pequena, ela não pode aproveitar. Se ela for aproveitar, nem a beleza ela pode aproveitar. O que ela adora pode ser visto como a rosa bela, mas pode ser visto como a essência morta. A rosa, ela é em si, e nós somos em sendo, né? A gente não é uma coisa parada. É curioso também, outra ideia que ela passa, que é assim, racionalização para negar o desejo. Então ela fala assim, eu vou dar essa rosa, mas já que ela vai morrer, eu não preciso ficar com ela mesmo, não preciso querer. Então posso dar. Outra coisa que ela fala, mas se eu puder ficar na ambivalência, e ela está falando, a rosa é proibida, né? Nega-se o belo porque ela se negava o direito da alegria, logo deveria dá-la. Depois ela usa uma outra ideia, ela nega-se ao belo, nega-se de se dar o belo, porque a fantasia, a crítica dos outros, logo deveria dá-la, né? Ela tem medo da fantasia, da crítica dos outros, então ela tem que dá-la. Ela nega-se o belo também, porque acredita que o belo deveria ser dado, porque por ser o que esperavam dela. Ela não tinha uma posição de conseguir se dar o belo, porque ela imaginava na fantasia da culpa que os outros também diriam dela e esperavam que ela desse. Quando ela pretende ficar com o belo, olha, eu achei muito interessante, né? Que está na rosa. Ela diz, usufruindo-lhe de forma oculta. Ela pode ficar com o belo, mas ela vai usufruir de forma oculta, pois que se os outros descobrissem, a criticariam por encantar-se e também por usufruir do belo. Ela não podia nem gostar do belo se alguém visse, né? Ela também diz, vou ficar com o belo, ou posso ficar com o belo, porque dá-lo a alguém a submeteria à dor da aridez e ao isolamento em relação ao prazer. Se ela der o belo, ela vai ficar sem graça na vida. Então ela se permite, nesse caso, dar, mas logo ela racionaliza, né? Para que eu vou ficar? Daqui uma semana ele vai morrer? Então, eu fiquei muito impactado também por essa reflexão que ela faz e pela racionalização de legitimar a pequenez dela. Ela não pode ter nada, né? Fazendo uma conclusão desse movimento que ela faz com a cabeça, com a mente, ela pula nos dois galhos, né? Então ela é uma pessoa que, eu disse, parecia mais sã,
porque ela tem uma neurose, ela não entra numa psicose. Quando ela aceita as coisas de ficar com nada, ela fica neurótica. E no resumo, ela diz assim: negar-se a própria beleza dela, porque ela diz: não é bom nem ser belo, né? Ela fala numa frase lá que a beleza é para ser dada, que a beleza não é para se ter e nem se ser. A beleza não é para se ser. Então ela nega a própria beleza dela, porque o belo era coisa de se dar ou se ter, e nunca se ser. Nada, aí eu concluo, nada pode ser belo no ser, somente no dar ou no receber. A menos-valia dela, evidenciada em certo medo arrogante ao negar e condenar a sua vaidade e a verdade. Ela não pode se amar, nem pode ser vaidosa. Mas ainda vive num conflito que a sustenta sã, porque ela aceita. Né? Ela racionaliza, inventa uma defesa contra o desejo dela e aceita. Nessa perspectiva hipotética, nos encontramos com dois personagens mulheres apequenadas, inibidas, temerosas e algo mais, tudo relacionado à negação onipotente de aceitar a existência como ela é e acabarem se apoiando em defesas empobrecedoras. A culpa, né, é definitivamente empobrecedor. É muito diferente da responsabilidade e de pagar o preço de aceitar a verdade, né? Eu também vi assim como uma regressão infantil temerosa do desenvolvimento. Decorre, né? O desenvolvimento decorre da responsabilização pela vida. Dar as rosas é o mesmo que renunciar à vida. Então ela se mata também, mas ela se mata dentro de um conflito que permite ela viver aceitando a pequenez. Deixa eu ver mais. Tem mais um tempinho, Cláudia? Acabou, né? Não, quer falar mais um pouquinho? Pode passar só mais um pouquinho, Tá, Euclides. Pode não, eu posso deixar e daqui a pouco eu volto e falo mais um finalizar. Tá pouquinho, bom, não tem se problema. tiver tempo. Tem, vai ter tempo, sim, hoje vai ter tempo. Então tá, era isso por enquanto. Euclides, interessante, né? O seu olhar assim para a saúde mental das personagens, um pouco esses questionamentos que você vai levantando, né? Do conto da Clarice com essa personagem Laura e esse ser ou ter essa rosa, né? E aí eu fiquei pensando, te ouvindo, que acho que não só como ela fala um pouco dessa borda, né? O que seria esse da neurose, o que seria da ordem de uma psicose, mas também a questão do feminino, né? Que eu acho que, pelo menos do que eu fui pensando, né? Porque ela direciona essa rosa para Carlota, que é essa amiga, né? E que ela também idealiza, né? Essa amiga, que também no filme tem muito isso, né? Essas mulheres que vão o tempo todo se comparando, né? Tem a Laura do filme com aquela amiga que vai fazer a cirurgia, que está num estado muito delicado de saúde. Elas estão sempre se olhando ali, observando essa realidade de cada uma, né, idealizando, né, como que cada uma consegue sustentar essa posição social, né, essa vida dentro de uma sociedade, né, quem tem filho, quem não tem, quem é casado, e fala para o marido que vai só fazer um exame, na verdade ela está indo retirar o útero, né? Então, assim, eu acho muito interessante pensar que ela direciona essa rosa para Carlota e um pouco, né, isso que você está dizendo do ser pequeno, né? Ela deixa a Rosa para aceitar um pouco uma certa pequenez nela. Eu fiquei pensando um pouco na castração, né? A gente aceitar que a gente não vai ter tudo, não dá para a gente ter tudo o que a gente quer, né?
E isso também é estar dentro da normalidade, é entender que a gente, né, nós somos limitados, por mais que a gente deseje, nem tudo que a gente deseja a gente vai conseguir ter. E que essa limitação, ela também é saudável, né? Porque nos dá uma borda, nos dá um limite, né? Não dá para a gente só indo, né, sendo movimentado por tudo que a gente quer, sem borda nenhuma, né? Então, ela recua e reconhece, né? Que é quando ela diz para o marido, voltou, algo voltou aqui, né? Então é muito interessante ver como a Clarice ela está sempre falando um pouco desse retorno, né? Dessa possibilidade desse retorno. E que a gente fica sempre à espreita ali, quando que essas personagens, né, vão de alguma forma mergulhar por esse caminho, né? E a gente vai ali tentando entender, né, o que será que elas estão sentindo, né? Culpa, é uma vontade de mudar, né? De sair um pouco dessas limitações ou de como a sociedade se constitui, né? Porque são personagens também muito desafiadoras, né? Até pensando nisso que a Cláudia trouxe, né? Ela escreve no momento em que ela está casada, ela está se havendo com questões com o filho, de repente ela se vê divorciada, voltando para o Brasil, tendo que se sustentar naquela época em que as mulheres não tinham essa autonomia que tem hoje, né? Então acho que a Clarice, a escrita dela vai muito acompanhando o momento também de vida dela. Tanto que as mulheres da Clarice também, ela, depois de que ela volta, quando ela se separa, que ela volta, elas mudam completamente. Você pega a GH, já tem uma outra estrutura de personalidade. A GH também vai atrás daquela coisa, né? Daquela, rompendo uma barreira, que ela não sabe muito bem onde ela foi, né? O que ela viveu, mas ela chegou em algum tipo de essência que modificou completamente. Essas mulheres já transcenderam, mas essas do laço de família, a maioria desses contos são mulheres que, por exemplo, a Ana do conto Amor também está reclusa, né? Aquela hora perigosa, aquela coisa dela entrar o cego mascando chiclete, né? Que ela entra, né? Que ela sai daquela realidade que ela está vivendo, mas ela acaba voltando e aquele marido acaba pegando ela pela mão. Esse Armando também pega a Laura pela mão, né? De alguma forma. Ele está lá vigiando. A história da Virgínia também é a mesma coisa. E claro, claro que ela bebe na Virgínia. Ela vai na Virgínia. E mesma coisa e tem uma sensualidade na passagem que as rosas estão no mesmo galho e que tem um êxtase ali, tem algo que ela percebe, que ela sente. Mesmo quando ela está lendo a imitação de Cristo, ela se sente atraída, né? Existe uma sexualidade quando ela fica com medo, né? Da história da paixão, né? Do envolvimento com Cristo. E a Clarice traz isso, ela traz, e essas mulheres são, e também o outro do desejo feminino, né? Que tem a Virgínia, que aparece na história da Laura, quando a amiga está indo para o hospital, que a Aninha traz aqui para a gente também, que a Virgínia também tem, né, a Miss Dalloway, ela fala que o momento mais lindo da vida dela foi quando ela beija uma mulher. Então, ela traz toda essa, essa liberdade perigosa, né, das mulheres, que elas têm medo, elas ficam reclusas nesse processo. E a Clarice viveu muito isso. Imagina a Clarice, mulher de diplomata, tendo que frequentar jantares, com uma... sim, sorrindo, como um adorno de marido. Como é que a gente idealiza uma Clarice dessa forma? De forma nenhuma. E uma mulher que tem dentro dela, né, essa coisa do pertencimento. Tem aquela coisa dela querer se interagir da história da vida dela, dos pais, da família, de todo esse passado que ela teve, dessa coisa que ela vai carregando junto com ela também, né? E
que tem essa sensação. Quem não, em momento, em algum da vida da gente não se sente falando, não, será que eu tô ficando louca? Não é? Quem não passou por esse processo? E a gente se identifica com isso também, de alguma forma. É muito impactante. Mas, Eu vou, Ana, pe- quer falar, eu, Ana? eu vou pedir só para Ana, Ana, só para não perder um gancho que a Carla falou, posso falar uma questãozinha? Claro, claro. A, a, eu acho que é útil para todos nós essa questão de dessa, vamos dizer, é uma máxima que tem em relação à castração e que a gente deve enfrentar. Mas a gente deve também olhar para o nosso momento, que, por exemplo, a Laura, ela enfrenta a castração, ela entra numa ambivalência, numa defesa. Mas a Virgínia não. O pensamento dela é muito lábil, ela não se estabiliza, né? E também muitos passos da Clarice acontece isso. E o que eu acho útil é saber que quando a gente entra na ideia da castração, mas vive a emoção como se fosse a castração equivalesse ao aniquilamento de mim, aí eu não consigo nem aceitar e nem entender. A vivência, o racional, ele se desintegra, né? Então, também a Mary Streep lá, a Clarissa, ela se mantém, ela não se desintegra, mas a mãe do Richard, ela se desintegra, ela quase se mata e depois ela abandona todas as responsabilidades que ela já havia assumido, inclusive com as crianças, né, com o filho. E a Virgínia também se desintegra. Ou seja, quando ela pensa que ela vai aceitar algo de castração, ela se perde na loucura. E a Clarice, ou pelo menos todos os narradores, né, o eu lírico dela, se desintegra. Em todas, ainda que ela faça uma proposta de integração, ela logo abandona, ou então ela faz uma narrativa muito insaturada. Você lê e entende o que você quiser. É muito bonito, mas você entende o que você quiser, você não sabe o que ela disse. Isso dá para perceber na análise de discurso dela. Que aquela senhora que falou no GH, ela pegou muito bem várias passagens, eu não lembro o nome dela, você lembra, Cláudio? Uma senhorinha que falou logo depois da Leila. Eu não Ah, sei se Maria Augusta? Maria Augusta? eu acho que foi a Maria Augusta. Foi Maria Augusta, foi Foi Maria a Maria Augusta. Augusta, né? Ela fez uma fala bem longa e foi catando falas por falas. Em geral, ela foi falando, olha, aqui há uma contradição, aqui há uma esquizofrenia, ela foi muito precisa, achei eu, concordei com ela. Então, uma coisa a respeito dessa questão da castração é se a gente está no momento que a mente suporta, porque se entrar em desespero, é porque a castração significa estar sendo entendida como algo não aceitável, como eu vou me aniquilar se eu entender que a vida tem isso. E acho que aparece nessas personagens, não em todas, né? Desculpa, Ana, foi isso que eu queria só acrescentar para não perder. Ana quer falar? Depois eu complemento, por favor. Cada um que vai expondo, a gente vai tendo outras ideias, né? Essa parte da castração que o Euclides tanto frisou, e aqui a Cláudia também já deu uma ideia, quando eu li o conto, eu fiquei pensando se a Laura não teria essa admiração, quase chegando a uma relação entre feminina com a Carlota, né? Se ela não estava sendo castrada ali, e já que a Clarice também bebeu tanto na Virgínia, não é? E
ali seria mais um motivo de castração dela, que ela não chegou a Carlota, que era tão admirada por ela, não é? Isso eu fiquei pensando na leitura, mas não quis jogar logo a ideia. E eu estava me lembrando de uma escultura que tem numa igreja de Roma, que se chama o Êxtase de Santa Teresa, em que Santa Teresa tem uma expressão assim de quase prazer, e aquilo é considerado um pecado, né? Que ela fica extasiada, Santa Teresa. E a outra coisa que eu queria falar rapidinho, que eu já dei uma pincelada, é a música, né? Que coisa maravilhosa como ele conseguiu casar a emoção com a música mais rápida, mais lenta, mais forte, mais vibrante, ele casando aquilo totalmente com a emoção de cada personagem, né? Eu considero que a música ali praticamente é um personagem, né? Do filme também, ela integra totalmente as cenas. Muito bem, só isso. Carla? Não, eu só queria fazer um comentário falando um pouco sobre a castração, né? Que eu acho que é um tema muito amplo, mas acho que toda angústia tem relação com a castração, né? Porque é a dor de estar vivo, de se viver, não é fácil estar vivo, né? E a castração ela tem uma relação direta, né, com um pouco o que você estava dizendo, né? O que diz que não é só sobre o aniquilamento, mas essa experiência inicial que todos nós passamos, esse desamparo, né? Quando a gente nasce. Então, o que eu fui pensando, né, em específico, pensando nas personagens e na Laura, eu acho que as personagens do filme é algo mais assim, de um sofrimento que vai além, que a castração não contém, né? É algo que transborda, que é algo mais de algo mais patológico mesmo, né? Quando o sofrimento ele atinge um grau em que a dor ou o trauma ele é muito forte, né? A tendência mesmo é que você não queira mais seguir com a vida dessa forma, né? Porque aí o viver fica muito insustentável, né? Então acaba sendo um dos caminhos possíveis, entre eles, né, seria o suicídio. Se a gente pensar, claro, é um tema muito delicado para a gente direcionar assim tão diretamente, mas o suicídio ele é uma passagem ao ato, né? Você está tomando uma decisão de acabar a vida, né? Uma decisão da pessoa em encerrar a vida, ou seja, de se aproximar da morte. Então, quando a gente está falando um pouco dessa conexão entre vida e morte, né, que eu acho que é um tema que também a gente sempre discute aqui, principalmente com as suas perguntas, que é muito interessante de pensar, a vida e a morte, elas estão o tempo todo, assim, conectadas. Só que o que a gente, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu vou observando na Laura, da Clarice, é que tem algo da vida que prevalece, né? Ela consegue ver a beleza, ela consegue olhar essa rosa, ela admira essa tranquilidade. Já na personagem da Virgínia, principalmente quando a irmã vai visitar, ela tá, né, muito, ela não aguenta ficar ali no vínculo com os sobrinhos ou conversando com a irmã, ela fica fascinada vendo o pássaro morto, né? Então, assim, tem algo muito mais do mortífero que chama ela do que da vida, né? Então, por isso que é muito delicado e cada caso tem que ser escutado muito individualmente, né? Não dá para generalizar o que seria, né? É, mas sem dúvida que é uma passagem ao ato, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas que aí entra várias questões éticas também, o que seria essa passagem, o que seria esse desejo de morrer, que também tem algo de pode ter algo de um desejo também, né? Dependendo de como a pessoa, como o caso da Virgínia, parece que ela já tinha tentado 2 vezes antes, né? Já era a terceira vez que ela estava de fato não querendo continuar, né, com a própria vida, né? Mas, enfim, acho que são temas aí para a gente ir abrindo, não fechando, né? Eu acho que a ideia aqui é que a gente possa abrir, né? A Laura, a personagem das horas, ela escolhe viver.
Ela escolhe viver, ela pensa no suicídio, mas ela percebe e fala, não, eu não consigo, e eu escolho viver, e eu escolho abandonar esse papel que me foi imposto e vou optar por uma outra vida. E ela vai, né? Tanto que a Clarissa não entende até então, a Clarissa, personagem das Horas, né? Ela se afa, a filha nomeia a entrada da Laura já de idade, quando o Richard se mata, e ela fala, o monstro chegou, a filha fala, né? Fala para amante da Clarice. E aí depois ela tem uma perspectiva completamente diferente, né? Essa mulher escolhe uma outra coisa, ela escolhe viver e não assumir um papel que ela entra de alguma... Esses papéis que são impostos, as pessoas entram, elas são levadas para isso, né? Ela tinha que fazer o bolo para o marido, ela tinha que ser uma boa esposa, e o enquadramento, a Clarice traz isso na Laura, que a Laura fica olhando a janela também. Existe esse enquadramento do que está dentro. Elas não poderiam ir para fora, né? Os homens poderiam sair e discutir. A Clarice traz isso, que o marido, né, o descanso dele era conversar com outro homem, não ter que ficar vigiando a mulher também, né? E a Laura das Horas, ela também tem a mesma, aquele marido está lá cuidando, olhando, preocupado. Ele sabe que tem um problema acontecendo ali também, né? Que tem a inquietude da mulher. E o menino o tempo todo tá ligado. O desempenho do menino é fenomenal também. Ele tá completamente focado nessa mãe, sentindo o que essa mãe está sentindo, sentindo que essa mãe está tentando sair daquele processo, né? E vigiando junto também. Impressionante o desempenho do menino. Enfim, algumas pessoas conseguem, outras não, né? E é difícil olhar para a gente e falar, quem sou eu? Não, o que me foi imposto e o que foi minha escolha no processo do viver, né? Viver é muito perigoso mesmo. Aqui, a Ana Cláudia, não é aqui, a Orlinda traz isso do Guimarães. Muito querido. Lucila, bem-vinda, Lucila, que bom te ver. Você aqui com a gente, você não está na rede, Hoje está eu não sem, estou na rede. você está em outro lugar aí que eu não te reconheço. Hoje eu estou em São Paulo, não estou na chácara. Ah, gostoso também. Bem-vinda, Lucila, bem-vinda. Obrigada. Gente, assim, antes de tudo, eu quero agradecer, porque eu acho que a gente está terminando esse ano com chave de ouro, com este filme, com este ponto. Uma maravilha, uma maravilha. E agradecer aos colegas que me antecederam com as observações maravilhosas. Eu acho essa troca, a arte salva, né, gente? A arte salva. E essa roda de conversa a respeito da arte é incrível. Eu vou ser muito breve, não vou ficar repetindo algumas questões que já foram colocadas, outras não, eu aprendi muito aqui, mas me chamou muita atenção a questão desse intertexto, né, conto e livro, e o lugar que cabe a mulher, né, naquele momento, sobretudo nas épocas anteriores. Então, e as mulheres que estão muito adiante de seu tempo, que não conseguem ficar nesse enquadramento, elas acabam sucumbindo, né? Elas sucumbem. E, e é muito legal também, eu gostei, a hora que chama de monstro e depois a hora que elas podem ver, vamos dizer, o lado dela, da história, assim, ou eu saía ou eu morria, né? Então eu preferi sair porque aquele papel eu cheguei às vias de suicídio, então ou eu saía ou eu morria, né? E aí depois como elas acolhem, né, a mãe do Richard, né, a Laura, e me remeteu a um outro filme magnífico também, que é aquele Dívida de Honra, com o Tommy Lee Jones,
Inclusive, ele é diretor também. Ele foi ator, um dos roteiristas e diretor. Ele e a Hilary Swank, que eles levam algumas mulheres para serem hospitalizadas na época do Velho Oeste. É incrível aquele filme, é maravilhoso. E me remeteu muito, porque eles falam, aquele filme também mostra o quanto as mulheres sucumbiam ao patriarcado da época, né? E aí as mulheres realmente não deram conta e sucumbiram, as famílias pagavam a Hilary Swank para colocar essas mulheres todas na carruagem e levá-la para interná-las, né? E o Tommy Lee Jones é quem vai junto com a Hilary Swank para levar essas mulheres. Enfim, aí depois, mais que isso, eu vou ficar dando spoiler, mas me remeteu muito porque é essa problemática das mulheres sucumbirem ao enquadramento que é posto pelo patriarcado, né? Sobretudo, hoje ainda está começando um pouco de oxigenação, mas até então era uma subserviência total, né? E, e, e se eu não consigo me enquadrar, como o Dr. Euclides fala aí, eu me culpo por não conseguir ser a perfeitinha, né? Então, nossa, assim, tocante, tocante. Tanto esse filme que assistimos, Dora, que inclusive foi super premiado, né? E ganhador de vários prêmios e tudo. E, e, a, e o conto, gente, eu vou falar de mim, ele mexeu tanto comigo, chegou uma hora que eu queria que ele acabasse, porque é uma angústia, né? É uma angústia, é uma angústia. Você vai acompanhando aquela coisa que está dentro da cabeça da Laura e termina com esse depoimento dela para o Armando, assim, voltou, Armando, voltou, né? Então, assim, é angustiante, né? É lindamente angustiante. E é só isso. Só quero agradecer mesmo. Foi muito legal. Acho que a gente está terminando esse ano com chave de ouro aí com esse intertexto, graças à curadoria aí da nossa querida Cláudia e à mediação da Carla. Obrigada, obrigada, gente. Beijo, beijo. Passa a palavra. Tá sem som. Tá sem som. Ô, Lucila, assisti o filme Dívida de Honra. Ele vai protegendo as mulheres, né? Ele vai entendendo, ele vai descortinando os processos. É bonito o filme, Dívida de Honra. Ele é ótimo ator. Mas que bacana a tua participação, Lucila. Que gostoso te ouvir, que bom. Essa coisa do alinhavo, né? De cada um vai trazendo uma história, cada um vai trazendo uma visão, cada um vai trazendo uma perspectiva diferente. Você não tinha lido o conto da Clarice, A Imitação da Rosa, Lucila? Esse ainda não. É. Já li muita coisa dela, mas esse especificamente ainda não. E é uma angústia, né? Para mim foi uma angústia. Você vai entrando naquela mente, né? E É, termina da forma como tinha que terminar mesmo, né? Armando não voltou, né? Nossa, É forte uma demais. cor, é impressionante, e é longo, né? Porque você vai entrando nos processos, ela vai te trazendo, e é o mesmo lugar, quer dizer, ela não sai dali, e aí ela começa a ficar, ela vai nomeando, tentando se organizar para o que ela tem que fazer, e ela não consegue entrar naquela realidade. É impressionante. Você não sabe se você abraça ela na realidade ou na loucura, né? É muito doido. Eu estava vendo uma entrevista da Judith Rosenbaum que ela fala que ela vai tomar uma insulina, que na época que ela escreve, as doenças, né, psíquicas eram tratadas com insulina, uma dose muito,
cavalar de insulina e que dava assim, que era muito forte, que era uma coisa muito difícil de, 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 de trabalhar. E a história do filho também, né? Então eu fico pensando também no que a Clarice passou nesse processo, e ela não traz a história do filho, ela não comenta essa história desse filho. Eu me esbarrei nisso até em função do conto, que eu também não sabia, mas eu levei um susto. E é impressionante. E é negócio, Ferreira Goulart faz um depoimento também tinha um filho esquizofrênico. E a coisa da Virgínia e também as vozes, né? Essa coisa das vozes, essa coisa que traz o personagem Richard também, que é baseado em todos na história da Mrs. Dalloway, que é a Virgínia, na verdade, ela desiste, né, de matar a personagem quando ela vê o pássaro morto, que acaba trazendo a história, né? Porque ela muda a vida da personagem no final. Mas ela cria o alter ego dela, que é o cara que vai para a guerra e que se mata também, que no filme é o personagem do Richard. Mas é muito bacana. E agora eu vou ler As Horas também, que não dá para passar sem. Uma coisa vai pegar e falar, gente, o que que eu vou fazer? Eu acho, às vezes, que eu estou enlouquecendo de tanto ver filme e ler livro. Falei, vai lá, eu não volto mais. Eu fico viajando nesse processo, mas é uma delícia enlouquecer dessa forma. Eu queria só fazer um comentário, falar em ler livros, né? Voltando na personagem do filme, a Laura, que é a mãe do Richard, ela, quando ela decide ir embora, e ela conta, né? Porque que ela vai trabalhar numa biblioteca no Canadá, né? E parece que ela fica ali, né? Vivendo com esses livros. E aí tem essa cena dessa menina, né? Da filha da Clarissa, que abraça ela e parece que ela fica ali numa situação, né? Porque eu fiquei com um pouco com a impressão, né, que você pode ter uma vida em que você escolhe não morrer, mas que você vive sem fazer vínculo nenhum, né? Que você só se relaciona com livros ou, né, completamente excluída, né, do laço com os outros. Eu fiquei com uma impressão que essa personagem ela vai por esse caminho, e naquele momento do abraço, parece que, né, ela estava tão desacostumada a receber um abraço, né, assim, de poder, né, se deixar abraçar, que ela fica até meio sem reação, né, quando essa menina abraça ela, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, que nem sempre é, o ato de você escolher viver não quer dizer que essa vida é uma vida, né, em que você está se permitindo simbolizar os laços, né? Porque o estar com o outro, ele dá com diferenças, ele dá com mais angústia, ele dá com aquilo que a gente também não controla. Então, é muito difícil mesmo estar convivendo com as pessoas, né? Amar não é só coisa boa, né? Tem muitos desafios para amar, né? E ela escolhe, né? Não que seja algo errado, você pode escolher viver uma outra vida que não seja essa social, mas acho que é interessante como a gente pode abrir questões, né? O que seria uma boa vida para se viver ou não, isso é muito individual de cada um também. Euclides, quer falar, Euclides? Eu, de novo, Vai, vamos embora. Ainda. até também pensando um pouco no que a Lucila chamou atenção, né, que é um aspecto interessante esse do potente valor da culpa na nossa vida, né? Como tem uma influência muito grande, né? Uma imagem você que a culpa ela não necessariamente vem do por que você tem culpa, mas você pode olhar para ela e se perguntar para que eu estou culpado? Qual a finalidade de eu estar culpado? Uma das coisas que dá essa ideia da finalidade é que a culpa ela pode ser uma defesa
contra o desenvolvimento. Esse negócio de se apequenar na culpa, né? Na culpa de fazer qualquer coisa, na culpa de ter raiva do filho porque não gosta de cuidar de filho, ou do marido porque tem que fazer bolo para ele, ou na culpa de gostar do cara que tem AIDS e daí, mas mesmo assim não sair. Porque geralmente culpa está envolvido com a ideia de reparação, mas a maior parte do culpado não faz a reparação, fica culpado. Só quando entra num outro registro que é de responsabilidade de escolha e da dor da escolha, vai perder coisas, né? Se você assume a responsabilidade, você perde coisas. Então dá para dizer assim, numa imagem que me ajuda a elaborar a situação, é que a culpa ela leva você a se envolver com o que foi. Em vez de você usá-la como responsabilizar-se, não por o que fez, mas também pelo que é a vida, e responsabilizar-se por viver, você fica preso no que foi, enquanto desenvolver, né? Sair do meio do que seria um novelo de lã, cheio de voltas e uma prisão, é o contrário de se envolver com o passado, com a existência, com a infantilidade, e se envolver com o que há de vir. Você solta do que foi e se envolve com o que há de vir, que é a vida, com os seus riscos, né? Precisa ter uma cabeça boa e precisa ter um lastro relacional com pessoas que te dão essa força para sair. Se você estiver no registro do desespero para viver, não sai. É por esse motivo que a terapia tem até um certo êxito, né? Você sai da tua família e busca em alguém, se der certo, um envolvimento com o que há de vir e não com o que foi, né? Então eu acho que essa ideia é preciosa, para mim pelo menos, é preciosa para a gente buscar sair desse passado e do medo, né? Eu até escrevi uma coisa aqui rapidinha sobre o livro, eu estava falando sobre o livro, sobre o texto, que a culpa de ficar... vou ler do começo. O eu lírico chora, o eu lírico, que é a comentadora, né, do texto, escancara a amargura de viver sem valor. Na Laura, né? Como mulher, sem valor como mulher. O fato do belo, rosas, não durar muito, olha como é ambivalente. A rosa não dura. De um lado, ela tirava a culpa de ficar com elas, ou seja, ela se autorizava a ficar com elas porque a rosa morre logo e ela vai ficar triste. Então ela pode ficar, mas ao mesmo tempo, de outro, acentuava ali o medo de presenciar e experienciar a solidão e a morte da flor. Veja como é insaível. Insaível foi bom. É insolúvel e não tem saída. Se eu não posso dar porque eu gosto, quero apreciar, ao mesmo tempo eu não posso ficar porque eu vou ver a morte. Então registra-se uma imatura infantil negação da morte. E a hora que se nega a morte, se nega a vida. Eu não posso também viver, eu sou pequena. Assim como um pensamento delirante de ser uma pessoa especial e protegida da existência real. Ela fica presa no passado, né? Não a culpa por ter feito algo, que é uma coisa que eu tinha comentado, não é uma culpa por ter feito algo no passado, mas sim uma falta de assumir a responsabilidade e um protagonismo, vai atuar na vida, né? Um protagonismo diante da vida trágica que é vivida pelo ser eu. Ser eu leva a gente a se defrontar com a tragicidade da vida. Dito de outra forma, esses personagens se envolvem com aquilo que era o infantil, o frustrado, o fantasioso, o queixoso, e renunciam ao crescimento, ao desenvolver-se na direção do que poderá ser. Findo aqui
umas ideias para a gente pensar. Obrigada, Euclides. Lembrando só que acho importante essa coisa que está dizendo de elaborar. A Laura da Clarice, ela não podia comentar o que tinha acontecido, ninguém falava nada. Se você não elabora, você não resolve, né? E acho que a psicanálise traz essa coisa de você viver, né? Aquilo estar ali. Se você não elabora, se você não põe para fora, se você não fala a respeito, você não resolve. Então, é extremamente importante isso. Valéria, bem-vinda. A gente está quase acabando, vou te passar a palavra. Obrigada, Euclides. Valéria, a palavra é sua agora para a gente encerrar. É só para encerrar. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, bem-vinda. Obrigada. Tudo já foi dito, né? Mas quando você falou sobre a questão de elaborar, né, eu pensei no contexto, né, do filme, porque o filme se passa em 1923, né? A realidade da Virgínia no filme, né? Era numa sociedade de 1923, então todas essas crises existenciais que ela tinha e que nós temos hoje em dia também, né? Principal, mais ainda as mulheres, que nós somos bem mais emocionais, né, do que os homens, em certos sentidos. Então, em 1923, não tinha muito o que fazer. Uma mulher com todas aquelas crises existenciais que ela tinha, ela não achava uma saída, porque ela estava presa lá naquele contexto do casamento, de tudo, de todo aquele patriarcado daquela época. Já em 1941, né, a personagem da Julianne Moore, embora sendo depois taxada, ela teve uma escolha, porque as coisas já tinham se modernizado um pouco, né? A mulher já era dona de casa, tal, mas ela já tinha um pouco de voz, né? Então ela fez uma escolha que não fosse a morte literal, né? Ela estava morrendo em vida e ela decidiu tomar outro rumo e as consequências com eles que sobrevieram. E já em 2001, que foi a personagem da Mary Streep, né, com suas crises existenciais, também ela encontrou um caminho por conta até desse contexto de bem mais liberdade, né? Se a gente comparar com 1923 para 2001, o que é ser mulher em 1923 e o que é ser mulher em 2001, são coisas, graças a Deus, houve uma evolução bem grande, né? Era só isso que eu queria pontuar. Obrigada, Valéria, obrigada. Ainda bem que as coisas evoluem, né? Ainda bem que a gente pode se modificar, ainda bem que o mundo vai girando e a ciranda vai girando e a gente vai crescendo com esse processo. Queria agradecer a presença de vocês. Carla, quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar, né, falando um pouco também isso que a Valéria trouxe dessas diferenças de tempo e falando um pouco também sobre essa fala do Euclides sobre a culpa, a gente também poder assumir que nós somos ambivalentes, né, e que tem questões que mesmo, né, em décadas passadas continuam atuando até hoje, porque é isso, se a gente for pensar a gente já nasce numa condição de ter ganhado um presente que é impossível retribuir, que é a própria vida, né? Então, assim, como é que a gente vai lidando com as dívidas, né? Com esse, né? Com esse sentimento de culpa que é inerente também a todos nós, de alguma forma, né? Mas, enfim, eu queria agradecer, também é um prazer estar aqui, poder escutar, poder trocar. Vou passar a palavra para a Ita e a gente finaliza, então. Obrigada. Olá, olá. Eu entrei um pouco tarde, mas eu quero falar que é um presente poder estar com vocês. Cada fala se vai enriquecendo o conteúdo do filme, do livro, já são belíssimos. Falaram tanto a palavra alinhavar, parece que alinhavar parece que depressão e tristeza é o que alinhava a vida dessas mulheres todas. E assim, o dia, o ano, a vida é tão longa que a gente é alegre, é triste,
todos passam por tudo, mas parece que essas mulheres vivem a tristeza, a depressão com tanta intensidade que parece que sair da vida é a opção natural, né? Ou, se não sair da vida de verdade, através da loucura. E a gente vai aí entendendo como é que é, e é pesado, né? E a vida vai ensinando. E culpa é uma palavra e tanto, né? Eu faço assim, faço direto, falo, olha eu aqui de novo, eu faço assim direto. Eu me sinto culpada porque meu filho está com problema de pele e ele foi criado no Rio, sabe? Pegou muita praia. Fico culpada porque o marido tem pressão alta e talvez eu pus muito sal. Então é um inferno mesmo, né? E daí a gente tem que deixar sair essa culpa para poder viver, não é? Isso mesmo, Ita. Obrigada pela oportunidade. Esse filme eu já vi 2 vezes e choro de assim, torcer pano mesmo, porque esse filme é muito bom, né? É muito bom. E o livro, ela partiu no trem, né? Ela foi. Muito obrigada, Cláudia, Carla, e todos vocês, pela riqueza. Obrigada. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, obrigada por mais um ano da confraria. E eu peço a vocês que propaguem a nossa história, que falem para todo mundo, para que as pessoas possam participar, porque quanto mais gente se aproxima da arte, quanto mais gente se aproxima dessa energia linda que a gente traz aqui, dessa ciranda que se forma e que vai trazendo mais gente, vai trazendo ideias, olhares diferentes. A vida é essa coisa, a vida é uma troca. A vida é poder falar, é poder elaborar, é poder sentir, é poder chorar e é poder estar junto. É muito bom estar com vocês, é um presente para mim, é um presente que eu não me canso nunca de poder. Eu agradeço toda hora, falei, gente, que coisa boa. E obrigada por fazer parte dessa nossa história, vocês. Obrigada, gente. E o próximo vai ser Clarice de novo. A gente está quase acabando com o GH, mas a gente vai. Tá todo mundo submerso na Clarice. Ele me bebeu com um filme bem punk que vai dar o que falar, que é A Substância. Já vai estar no nosso. Ui, meu Deus do céu! Vamos falar sobre isso. Então, vou esperar vocês, está lá no site, está o nosso próximo encontro. Eu quero agradecer. Muito bom estar com vocês. A gente vai o calendário, se vocês puderem passar o nosso calendário, porque as pessoas também entram na confraria através do calendário. A gente já vai lançar, claro que vai ser Clarice novamente, né? A gente já tinha colocado, não tem como a gente sair da Clarice. Eu falei, vamos colocar a Clarice novamente. E aí, se vocês puderem passar para as pessoas, eu agradeço muito. Então, um beijo para vocês. Obrigada, obrigada, Ana Márcia, obrigada, Euclides, Aninha, querida Eni, bom te ver, Luísa, delícia que você está aqui com a gente, Heloísa, Daniele, muito obrigada, Valéria, Lucila, querida, beijo, Ita, uma querida também, Solange, obrigada, Ilma, obrigada pelo carinho, gente, obrigada por estar presente e por permanecer, tá bom? Obrigada a vocês. Prazer estar com vocês. Natal para você. Delícia, delícia. Obrigada, Feliz obrigada. Obrigado. passagem Festinha da para nossa. sair, Boa né? noite. Obrigada. Até o ano que Tchau, vem, tchau. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Feliz Natal. Obrigada, tchau. Obrigada. Beijo para vocês. Obrigada, Ilma. Obrigada, Lucila. Obrigada, Beijo. Cláudia. Obrigada. Obrigada, Solange. Um beijo, Obrigada, querida. beijo.